Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre o roleplay game de mesa e a educação física, sobre múltiplas facetas de um aprendizado. Originalmente, ele era um TCC, um trabalho de conclusão de curso da aluna Sara Alves Gomes da Silva, e eu estou apresentando. Eu sou a Jaqueline. Bom, o contexto para a realização desse trabalho tem a ver com as escolas públicas, né? E a sua dificuldade de adequação às normas prescritas, por envolver grande complexidade, uma quantidade de obstáculos a serem transpostos, e isso ocorre especialmente em relação ao uso de tecnologias dentro das unidades escolares. E ainda a gente vai enfocar um conteúdo bem específico, que são os jogos virtuais e tecnológicos dentro da educação física. Em relação a esses obstáculos, nós temos a infraestrutura das unidades escolares, o alto custo das plataformas desses jogos tecnológicos, o que dificulta a sua inserção dentro das escolas públicas. Se inseridos, nós temos poucos equipamentos para uma grande quantidade de alunos, as turmas são numerosas, de 30 a 35 alunos por sala, né? Nós temos ainda a resistência da gestão, que muitas vezes oferece dificuldades para que os professores utilizem a sala de informática. E também nós temos uma questão bastante complicada, que é o delay tecnológico entre os professores e os alunos. O delay tecnológico seria uma espécie de falta de sincronia entre a apropriação e o uso das mídias e tecnologias, que é de uma forma pelos alunos e de uma outra forma pelos professores. O objetivo desse trabalho é analisar roleplay game de mesa como possibilidade de prática pedagógica no âmbito da educação física, na perspectiva do ensino de tempo integral. É um teatro sem roteiros, que a condução do jogo é realizada pelo mestre, que propõe situações aos personagens. Estes criam e interagem como se fossem por meio de avatar. E o mestre ou narrador torna-se responsável por descrever os cenários e mediar as situações e os conflitos existentes entre os personagens no desenrolar de uma aventura. O roleplay game é considerado um jogo de tecnologia leve. Tecnologia leve também é conhecida como tecnologia relacional, quando você consegue fazer mediações, criar vínculos a partir de diálogo, que pode ser presencial ou com o uso das tecnologias, interação, enfim, vários processos de comunicação possíveis, com o uso de baixa tecnologia ou de alta tecnologia. Então, nesse caso, quando eu estou trabalhando a mediação, eu tenho uma espécie de uma tecnologia leve, uma tecnologia fácil e acessível, né? A mediação presencial. E se ela é feita por meio de comunicação, nós continuamos ainda tendo essa tecnologia leve, mas mediada, né? Então, o roleplay game de mesa, ele pode ser considerado um jogo de tecnologia leve. Também porque você pode utilizar, né, nos componentes do jogo, por exemplo, os dados, por exemplo, as fichas de personagem, você pode utilizar equipamentos como celular para uso educacional, o que os alunos têm nas suas mãos, né? E também outros equipamentos como os que vão aparecer na próxima imagem, notebook. E caso não tenha nenhum desse tipo de equipamento tecnológico, a ficha pode ser feita no papel com caneta. E os dados, né, os dados de RPG que podem ser baixados por aplicativos grátis, eles também podem ser substituídos por aqueles dados que existem em jogos de tabuleiro da escola, tá? Então, por isso, a gente considera o RPG de mesa como um jogo de tecnologia leve.
Bom, para a realização desse trabalho foram realizados procedimentos éticos e procedimentos metodológicos. Procedimentos éticos estão relacionados à sua apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com pessoas, né? Então, foi passado, né, toda a documentação para o Comitê de Ética e aí ele deu aí um protocolo com número, né? Vale ressaltar que esse trabalho ele faz parte de um projeto maior, um projeto temático chamado Exergames na Educação Inclusiva, ok? Bom, os procedimentos metodológicos. Então, primeiramente, a abordagem desse estudo é qualitativa. Nós temos uma revisão, que é o primeiro passo, e o segundo passo, a pesquisação, que, segundo Gil, caracteriza pela interação do jovem pesquisador com os participantes da investigação. A revisão, a gente denominou nesse estudo como atividades necessárias à implantação. Levantamento em base de dados, uma pesquisa, né? E a partir dessa pesquisa, alguns trabalhos que foram levados rapidamente, né? Sobre o jogo de RPG. A maioria também dentro dessa fase, que é uma fase anterior à implementação, à efetivação do jogo na escola, a gente também teve que fazer algumas adaptações, né? Então, nós buscamos narrativas que fossem adequadas ao contexto escolar, nós nos apropriamos aí do uso tecnológico e pedagógico do celular, né? Nós buscamos aplicativos que sejam bastante interessantes e que sejam gratuitos, né? Aplicativos de dados para se usar no RPG, fichas de caracterização que estão disponíveis online e que podem ser usadas através do celular. E também confeccionamos alguns materiais pedagógicos para uma melhor ambientação do jogo, lembrando que esse RPG de mesa está dentro da aula da educação física. Criamos aqui algumas espadas, né? De espaguete ou de macarrão de piscina, para poder simular algumas disputas, alguns combates, né, com espadas parecendo Surge Play, né? Então aqui está a confecção desses materiais que depois vai ter uma foto que vai uso. Já a pesquisação, ela envolveu as atividades de implementação, ou seja, a efetivação disso, né? E foram realizadas essas intervenções, essa pesquisação em 2 instituições diferentes, 15 intervenções com 37 alunos. Aqui uma imagem, né, protegendo aí o direito das pessoas ao sigilo, né, com as espadas, aquelas espadas de macarrão que vocês viram anteriormente, já devidamente encapadas, parecendo espadas mesmo, de Surge Play, só que elas são macarrão, então elas não produzem nenhum tipo de ferimento, né, às pessoas que estão fazendo aí esses combates. Finais, né? A expectativa, né, que os alunos possam, após 15 intervenções, desenvolver capacidades, habilidades e competências, ela é apenas um primeiro passo nesse trajeto de ensino e de aprendizagem, por meio desse tipo de jogo, de tecnologia leve. Dessa forma, vemos que jogos originalmente de entretenimento, aplicados por meio de mediação pedagógica, eles podem se tornar recursos didáticos de fato e colaborar nessa transposição de conceitos e conhecimentos para a vida prática dos alunos. Só que esse tipo de dinâmica requer algumas ações processuais que abarquem formas inter e multidisciplinares nas abordagens pedagógicas. Essas ações processuais, elas podem ser melhor apreciadas e estão bastante esclarecidas, bastante detalhadas no texto original, que eu vou deixar
no link abaixo aí da descrição, ok? Aqui algumas referências e já agradecendo a sua atenção. Muito obrigada e até mais!